Amém? Tiago capítulo 5, carta do apóstolo Tiago, depois da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 17 e 18, há uma palavra de Deus para nós. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18, se você achou o texto, diga amém. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Se você me permite, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Amigo Espírito Santo, essa é a palavra que tem queimado no meu coração para o dia que se chama hoje. Nós estamos num culto profético, onde o quebrar cadeias, fortalezas, dissipar trevas, tem sido algo notório entre nós. O louvor que quebra cadeias, a palavra liberada, ela precisa encontrar um coração aberto. E aonde houver resistência à voz do Senhor, caia por terra agora. Aonde houver qualquer nível de oposição à palavra, eu denuncio agora diante do meu Senhor. A igreja tem autoridade porque ela se movimenta no terceiro céu. Nós estamos reinando com o Senhor nas regiões celestiais. E estamos numa dimensão espiritual e profética, aonde dardos inflamados do maligno não podem nos alcançar. É para a igreja a palavra do Salmo 91, habitar no teu esconderijo, aonde o laço do caçador, a peste perniciosa, os ataques que vêm sobre nós não nos alcançam. Nós cremos que hoje é uma noite de resposta. Vai dizendo amém se você crê. Nós cremos que hoje é uma noite de destravar, aonde aquilo que não conseguíamos ver, tocar e acessar, o Senhor nos dará, ó Deus, o livramento e a autoridade para acessarmos. Coloque a mão sobre o teu coração. Por isso traga paz, traga, meu Deus, o refrigério, porque esta palavra produzirá o fruto para o qual ela foi designada nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus. Leva cativo, Senhor, a nossa mente. Leva cativo, Espírito Santo. Leva cativo, eu oro em linha com a palavra de 2 Coríntios 10:5, que diz: levando cativo todo pensamento em obediência à mente de Cristo. Leva cativo, Senhor. Leva cativo, Espírito Santo. Leva cativo agora para a glória do teu nome, pois a tua palavra, ela é espada afiada. Oh meu Deus, ela corta, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela acessa juntas e medulas. Ela vai, meu Deus, e traz o discernimento do que está no coração do homem. A tua palavra é luz que dissipa as trevas. A tua palavra é como um martelo que quebra uma pedra dura. Não haverá resistência nesta noite que ficará de pé pelo poder da tua palavra. É o que nós profetizamos nesta oração. E a igreja em concordância diz amém. E libere um forte aplauso ao Messias com um brado de libertação. Oh glória! Aleluia! Eu quero falar da seca à chuva, estações que promovem verdadeiras batalhas na vida do crente. Da seca à chuva, estações que vamos viver e batalhas que vamos enfrentar, que não estavam no nosso script, não estava na nossa agenda. O apóstolo Tiago, queridos, ele menciona, e o capítulo 5, ele é norteado de direções para a igreja. E quando chega a partir do verso 16, ele vai falar sobre vida de oração. O que eu vou pregar não necessariamente está ligado à oração, mas tem tudo a ver com a oração.
E ele traz um exemplo de um homem de Deus que orou e Deus ouviu a oração e respondeu. Na sua carta ele está tratando sobre vida de oração, vida devocional, sobre curar enfermos, sobre o poder da unção, a imposição de mãos. E ele fala do profeta Elias, que orou, Deus ouviu, e por 3 anos e meio não houve chuva em Samaria, até que depois ele orou e Deus respondeu. Permita a sua atenção nessa introdução, pois o apóstolo Tiago está revelando os 2 lados de quem ora. O primeiro lado é quem busca, e o segundo é o Deus que ouve. O Deus que ouve é o Deus que responde, mas ele também revela o que muita gente ignora na vida de intercessão. O que, pastor? O tempo de espera. Ele fala de forma muito simples que ele ora, Deus ouve, e por 3 anos e meio houve seca. E essa seca é um juízo de Deus ao reino do norte, nos dias do rei Acabe. E Deus está tratando uma nação, mas também está tratando o profeta que profetizou. Ao mesmo tempo que Deus está trazendo juízo a uma geografia, Deus está fazendo com que um profeta cresça. Cresça na sabedoria, na estatura e na graça. Cresça na maturidade que as estações, as batalhas provocam na vida do crente. Não foi da noite para o dia que a oração se materializou. E aí nós começamos a compreender que entre seca e a chuva existem estações que o próprio profeta Elias vive na sua vida como profeta. Estou falando de 1º livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, quando este homem, dirigido pelo poder de Deus, declara uma palavra de juízo ao reino do norte, ao rei Acabe, a Jezabel. Ele diz que, segundo a palavra que ele estava liberando, não viria orvalho sobre a terra e nem chuva do céu. Ele provoca uma crise climática, uma crise hídrica, vai secar os reservatórios, vai atingir a ponta da corda, quem está lá no campo, vai atingir o gado, vai atingir tudo, porque o povo havia se voltado contra Deus. Olha que coisa tremenda, porque ele não usou essa expressão que os profetas utilizam, e é bíblico, assim diz o Senhor. Elias, nos dias do rei Acabe, ele declara que é segundo a palavra dele. E por quê, pastor? Porque ele está alinhado com a frequência, ele está alinhado com a vontade de Deus, ele está alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, a vontade que é boa, perfeita e agradável. Então ele traz para si um peso de autoridade sobre aquele território, ele tem jurisdição naquele território e Deus chancela. Agora, 1 Reis, capítulo 17, verso 2, vem o versículo 3. Deus agora fala. E como é que Deus vai falar? Tirando-o de cena. Não está na agenda do profeta Elias ir para um ribeiro, para um riacho. Está na agenda de Deus. Está na agenda do Deus que ouve a oração e o Deus que responde a oração. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui tem buscado a Deus, tem orado a Deus, tem colocado suas causas diante de Deus? Levanta a mão. Você sabia que Deus já ouviu todas as suas causas, todas as suas orações? Você crê nisso? E por que é que Deus não responde? Deus ouve a oração e responde a nossa manifestação de fé. Ou seja, fidelidade, perseverança, honra aquilo que Deus deseja que tenhamos diante dele. É o que vai acontecer com o profeta Elias. E ele vive essa primeira estação, esse primeiro processo. Desce ao Querite. Guarda-te, esconda-te. A primeira estação que Deus está tratando a vida do profeta no tempo da seca, esperando a resposta da chuva, que dura 3 anos e meio, é ele ir para um lugar que ele não pediu para ir. Está num ambiente que ele jamais queria estar, mas a vontade de Deus prevalece. E se a vontade de Deus prevalece, você pode não entender muita coisa, você pode viver embates emocionais, espirituais, você pode questionar Deus, mas você está na vontade de Deus, Deus vai preservar até o teu último fio de cabelo. Satanás não toca, obra contrária não pega, palavra contrária não toma a tua vida, oração contrária, não tem oração de feiticeiro que vai tocar
na tua estrutura. Por que, pastor? Porque se nós estamos na agenda de Deus, Deus guarda tudo, Deus preserva tudo. Você pode tocar em alguém e dizer assim: nós estamos guardados debaixo das potentes mãos do Senhor. Isso choca, porque o profeta, enquanto está indo para Querite, ele ouve de Deus assim: porque já ordenei aos corvos, aves de rapina, que o ambiente dos corvos, das aves de rapina, são carne em decomposição, carne podre. Olha como é que Deus age, olha como é que Deus cuida. Deus está usando coisas absurdas só para manter o profeta vivo. Desce ao leste de Samaria, 50 quilômetros, vai. Depois dos holofotes virem sobre ele, depois do microfone na mão, agora Deus o tira de cena e o guarda. Porque todo vencedor das batalhas passa pela escola do Querite. Primeiro você é tratado no secreto, as lágrimas que ninguém vê, os questionamentos que você vai perguntar se servir a Deus é isso. Se abrir mão de tudo para viver debaixo de um riachozinho, vendo a vida passar, tudo acontecer, e aparentemente Deus te jogou lá e te esqueceu. Escute isso, porque Deus está tratando algo tremendo na vida do profeta Elias. O quê? Homem de Deus não é só aquele que fala. Homem de Deus não é só aquele que canta, que levanta a mão. É aquele que entra na escola da dependência, Querite, para ouvir o som do silêncio. É quando Deus fala. Você pode estar aqui questionando: Deus, por que o Senhor não está falando comigo? Deus, por que essa causa não se resolve? Por que isso não acontece na minha família? E Deus está te trazendo para a tua Querite, para que você aprenda que o tempo do silêncio é Deus falando. Deus está cuidando, Deus está pavimentando. Nenhuma guerra, nenhum dardo inflamado pode tirar você do propósito para o qual Deus te levantou. Escute isso. E com o passar do tempo, ele está sendo bem cuidado. Meu amigo pastor Jarmuth, a crise é de água, e não falta água para ele. A crise é climática. Foi a forma que Deus fechou a torneira para trazer juízo sobre uma nação. Mas quem é de Deus, o Senhor guarda. Você está comigo aqui? Levanta a tua mão. Não tenha medo do que está para acontecer. Não fique com a sua mente grudada em internet, em especialista do caos. Você é fiel à palavra que Deus te deu? Você é fiel ao altar? Se prepare, Deus preserva os fiéis. A crise é de água e o profeta tem água à sua frente. Mas essas águas secam. E por que é que o profeta da água viu a cada dia a água baixar? Sabe que cena é essa? Os reservatórios estão baixando, não tem nascente que dê, está tudo parado. E ele está ali diante do córrego, do riacho, o Querite. Se tomava 4 banhos por dia, está tomando, está bebendo 5 litros de água, pão de manhã e carne à tarde, os corvos vindo, já está todo mundo ambientado e está secando. Que Deus é esse que chama eu e você? Diz que está contigo. E existem áreas da sua vida que você está indo e aparentemente você não consegue fazer nada. É um casamento, filho, vida financeira. O que era já não está sendo mais, está baixando. O que fazer? Deus está ensinando o profeta que muitas vezes seremos provados na profecia que carregamos. Muitas vezes você será testado na palavra que você profetiza. Eu vou simplificar. Você tem uma palavra de Deus na sua família? Muitas vezes você será levado à exaustão de achar que a palavra que você recebeu, ela não vai se cumprir, porque só piora. Você se torna analista de comportamento de pessoas da sua casa. E o Senhor não te chamou para ser analista de comportamento. O Senhor te chamou para profetizar.
Ainda que você esteja vendo o teu querite secar, Deus não deixará com a palavra que você carrega, seja a palavra que vai matar você. Levante a tua mão, porque pastor, pega essa palavra. Se você está sendo provado naquilo que você crê, se prepare, porque aquilo que você crê se tornará altar de milagres. Tem alguém que pega essa palavra? Se tornará altar de colheita. Tem alguém que pode dizer: eu creio? Aquilo que você crê é aquilo que vai se manifestar no tempo de Deus. Oh glória, aleluia. Deus está tratando com aquilo que pode secar dentro dele. Deus está mostrando que a palavra profética, que a profecia que ele carrega não pode secar. Querite é a escola em que eu dependo do agir de Deus. Se Deus não mover, eu não saio. Se Deus não falar, eu não movo uma palha. Se Deus não falar, se não houver confirmação, eu não assino esse papel. Se Deus não vir, se Deus não vier, se Deus não se manifestar, as minhas emoções estarão controladas pelo Espírito Santo. Os meus impulsos se tornarão em nada. Porque querite é o tempo onde eu aprendo a ser movido e guiado pelo Espírito de Deus. O que fazer quando aparentemente o que era secou? Nada. Quem te levou até o querite vai falar. E eu quero profetizar aqui hoje. Cadê o baterista? Baterista. Eu quero profetizar, levanta a tua mão. Eu profetizo em nome de Jesus que para alguém aqui hoje, se você está vivendo a tua querite, o Senhor está me usando aqui. Levanta-te, porque o Senhor está abrindo um portal para um novo tempo, um novo nível. Você não será contado como aquele que tinha e secou-se. Você será contado como alguém que viu algo terrível acontecer, mas Deus te promoveu para um próximo nível, para uma próxima jornada. Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui. Aleluia, aleluia. Deus permitiu secar, porque se não seca, nós temos o hábito de nos adaptar com o tempo de provisão. E o que Deus tem para você não se resolve na provisão. Provisão é hoje. E se ainda está no tempo da provisão, será amanhã. Mas o que Deus tem para você é abundância. Tem alguém me ouvindo aqui? Deus faz secar ambientes que nós estamos. Deus faz secar situações com pessoas que a gente estimava serem pessoas que a gente queria por perto. Deus faz situações em mesas, lugares, ambientes se secar. Sabe para quê? Para que você nunca caia na dívida e na mão de pessoas. Quem te chamou foi Deus. Quem te sustenta foi Deus. A palavra que te trouxe até aqui foi o Senhor. Quem cuida de você e da tua família é o Senhor. Então diga comigo, o ribeiro secou. O ribeiro secou. Do jeito que você falou, você está morto há um mês e não sabia. Fala com mais ânimo, diga assim, o ribeiro secou-se. Levanta a mão e grita agora comigo, diga assim, mas a fonte nunca secou. Nunca secou. E aí Deus entrou em ação, a fonte. Olha a fonte chegando. Elias, levanta. Segue a rota. Você está olhando o que secou? O Deus que te chamou, Ele é a fonte inesgotável. Escute isso. Deus seca ambientes para destravar o seu futuro. E se você não aprender a viver isso, você não pode dar o seu culto em ações de graças. Deus não joga contra você. Deus vela pela palavra. E se você crê no poder da palavra, se prepare para um novo tempo. Ele chega em Sarepta, meu amigo pastor Jarmute Jordão. Quando ele sai de Samaria para o Querite,
ele está indo e Deus diz assim: eu já ordenei aos corvos. Então eu entendo, o senhor me corrija aqui a minha santa heresia, que Deus falou primeiro com os corvos. Sim ou não? Porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Que loucura! Se alimentam de carne podre. É a mente do pregador, ou uma ou duas. Ou pegavam carne podre, literalmente, no meio do caminho, Deus transformava em carne saudável, ou ia lá na cozinha do céu e trazia o que havia de melhor. O que eu sei é que servir o profeta no tempo determinado por Deus. Você está comigo aqui ou não? Seco Ribeiro, segunda estação, Sarepta, presta atenção, ele não está pedindo para ir para lugar nenhum. Ele pensou que a hora dele era quando ele abriu a boca, e segundo a minha palavra, não vai ter água. Esse era o momento para arrebentar. Deus não falou nada, Deus chancelou. Agora Deus entra dizendo: agora deixa eu tratar você. Porque aquilo que você precisa já está pronto. O problema é se você está crescendo naquilo que está pronto. Se você vai se permitir ser tratado naquilo que é Deus na tua vida. E isso leva tempo. Foi o que o apóstolo Tiago falou. Durou 3 anos e meio. A chuva ficou retida 3 anos e meio. Para quê? Para que esse profeta, que é profeta da água, que mexe com água, água de baixo, água de cima, possa crescer em maturidade, experiência. Você está comigo aqui ou não? Toque alguém aí e diga assim: você está crescendo e nem sabe. Você está crescendo e nem sabe. Você quer desistir, você quer ir embora, você quer parar, você está sem força, você está achando que esse negócio de fé é coisa de maluco, você está achando que Deus só abençoa o irmão do lado, o irmão do outro. É tanto testemunho nesse altar. Vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, vai chegar a hora da tua família, do teu ministério, do teu chamado. Tem alguém que crê nessa palavra aqui, ó? Agora, para quem ouviu da boca de Deus, eu já conversei com os corvos, time de voluntários dos corvos, vai cuidar. Eu criei um relógio para eles, de manhã e à tarde vai ter um revezamento. Você está comigo aqui ou não? Agora, o que ele está prestes a ouvir é fichinha. Olha o que Deus vai dizer: porque já ordenei uma viúva. Você está aqui? Diga para o teu irmão assim: primeiro. Não, do jeito que você falou, você está morto há 2 meses. Olha para um crente lindo aí, pode olhar. Pastor, mas eu odeio esse negócio de olhar para o irmão. Eu também odeio, glória a Deus. Mas é culto profético. Olha para esse crente e diga assim: primeiro, aquele que vai adiante, prepara o caminho. É só você crer. Porque não vai te faltar. Não vai te faltar nada. Porque eu já ordenei uma viúva do INSS de Sarepta. Eu já ordenei uma pensionista. Nada contra, entenda os absurdos de Deus. Porque a gente sempre vai criar um panorama de coisas grandes. Ele é Deus de coisas grandes. Mas se forem coisas pequenas, mínimas, Ele faz crescer. Tire a tua expectativa dos homens, coloca na palavra, coloca nele. Eu imagino a mente de Elias dizendo: eu quase entendi o dialeto dos corvos, faltava pouquinho. Eu vou para Sarepta, estrangeira, pobre, com uma refeição. Só que Deus só pode ordenar alguém que tem intimidade com Ele. Ela é da terra pagã, de origem pagã, mas é mulher de Deus, que obedece à voz de Deus. Para Deus, ela nunca disse que tinha uma refeição única, ela e o filho ia morrer. Você está comigo aqui ou não? Deus dá o testemunho dessa mulher para Elias: eu já ordenei. Quem aqui já foi amparado, cuidado, ajudado por alguém que estava pior do que você na época? Levanta a mão. Bem-vindo aos absurdos de Deus. Bem-vindo à escola da dependência. Você está esperando Deus usar alguém. Outro dia um irmão me ligou dizendo assim: pastor, ora aí. O que houve, meu irmão? Pastor, o senhor é da batalha. Eu falei: sou. Pastor, o senhor tem acompanhado o Pix do Milhão na internet? Eu falei: Pix do Milhão? Pix do Milhão? É, pastor, não é Mega Sena, é Pix do Milhão. Não, o que é Pix do Milhão?
Aí fui ver, eu falei, amado, pastor, ora, porque se orar tem uma oferta grande para a tua vida. Falei, você é dizimista? Ainda não. Então não vou orar não. Me saí bem ou não saí bem? Aleluia. Porque alguém quer brincar com sorte, achando que sorte é o poder da bênção. O poder da bênção não é uma sorte aqui que você vai, Deus me abençoa. É criar raiz. Aprender o que é o poder da fé. É ter história com Deus sentado aqui. Eu não conheço a tua vida, mas você tem uma história com Deus. Você tem uma caminhada com Deus. Alguém pode até te julgar, porque reputação é o conceito alheio que alguém tem sobre mim e sobre você. Agora você e Deus, deixa eu te falar uma coisa, você tem uma porta aberta com o Eterno. E não vai ser sorte que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a história da sua vida é o poder da palavra. E o Pix do milhão? Meu Deus não trabalha da noite para o dia. O meu Deus trabalha primeiro fazendo você ter raiz, ou raízes. Porque aquele que é tratado no secreto não se perde no público. Aquele que se permite ser liberto, porque evangelho começa por libertação. Jesus veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Então, se você se permite na tua querida, se prepare. Não são os ambientes que nos moldam. Você está comigo aqui? Não são lugares que vão nos moldar. Porque se o lugar que você está, no seu bairro, na sua cidade, tem uma regência maligna de miséria, ruína, pobreza, depressão, suicídio, divórcio, uma desgraça pior que a outra, a igreja é a voz profética no arraial. Botou os pés, os céus têm que mudar. Não é Sarepta que vai moldar o profeta, mas é o profeta que vai botar ordem em Sarepta. Levanta a tua mão direita, por favor. Repita comigo: Deus é Deus das geografias. E Ele levanta profetas para mudar a geografia. Leva tempo. Vai custar muita coisa. Mas a unção que está sobre a tua vida vai quebrar rudimentos, vai quebrar fortaleza. E quem entender o que você carrega vai viver o sobrenatural. Meu Deus, tem alguém aqui? Eu vim pregar para essa igreja hoje. A mulher é tão obediente a Deus que ela está catando lenha na porta da cidade. E ele chega. Qual foi a primeira coisa que ele pediu à mulher? Anjo. Qual foi a primeira coisa que ele pediu à mulher? Água. Água. Obrigado, Kézia. Obrigado. Obrigado, tá? Eu estava esperando eles falarem bolo, pão. Água. Por que é que ele pediu água? Se a crise é de água. Porque você sempre vai se mover no ambiente de crise ou não com aquilo que você carrega. Você não pode mudar quem você é a quem Deus te deu uma graça, uma expertise, uma habilidade para se adequar ao meio. Tem alguém me ouvindo aqui? Só que ele não quer apenas água, ele está com fome. Mas cada território que você põe os pés, você tem que desaguar o que você carrega. Tá claro isso aqui ou não? Sim ou não? Você lembra quando eu trouxe aqui que Deus falou com ela primeiro para depois falar com o profeta? Sim ou não? Por que é que ela não hesitou buscar água? Ela está indo buscar água. Porque segundo Miqueias, não a Bíblia, eu creio que Deus trocou uma ideia com ela assim, ó. Vem, batera, me ajuda. Ele é profeta, ele está com a habilidade de mexer com água.
Tudo na vida dele gira em torno d'água. Água de baixo, água de cima. Botei ele num ribeirinho, secou. Está com negócio de água. Então ele vai chegar aqui. E todo valente do meu reino tem uma marca. Ele pode chegar em qualquer ambiente. O ambiente não vai moldar ele. Ele vai mudar o ambiente por aquilo que ele carrega. Ele carrega água. Ela não hesitou, ela não questionou. E ele diz assim: o que tem para comer? Ela: opa, isso aí não. Isso aí Jeová não me falou não. Deixa eu te falar a minha dor. A minha dor é essa. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão vivendo a sua sarepta. E por que é que Deus nos leva a geografias que a gente não pede? Lugares, acessos que a gente pagaria para não estar. Por quê? Porque você tem algo que aquele território e aquelas pessoas precisam. Queria tanto ir embora, queria tanto sumir. Bem-vindo ao clube daqueles que ouvem a voz do amado. Procure a pessoa mais bonita que está do seu lado aí. Pastor, não tem. O senhor falou a mais bonita. É o que temos para hoje, pode olhar. Pode olhar que você não morre hoje não. Olha nos olhos e diga assim: aprenda uma coisa. Na batalha espiritual, vence aquele que aprende a trocar. Que aprende a trocar. Trocar, vai, trocar. Arrepio por arrependimento. Que troca movimento por fundamento. Na batalha espiritual, ganha quem está alicerçado. Estou todo arrepiado. Glória a Deus. Somos pentecostais. Mas está na hora da gente mudar arrepio para arrependimento. Está na hora da gente entender que batalha não é movimento, é fundamento. O diabo odeia crente que ora, que lê a palavra, que jejua. Crente que congrega, crente que é pastoreado, que é ovelha. Sumiu glória, Kézia. Dá um glória aí, Kézia. Glória! Toque em alguém e diga: bota essa capetada para correr. Bota essa capetada para correr. Diga assim, sem dar um grito. Sem dar um grito. Sem falar: diabo, te achei. Pare de supervalorizar aquele que já está derrotado na cruz. Submeta-se à palavra e à vontade de Deus. Ainda que você não entenda que Deus pode usar alguns corvos para te abençoar, ainda que você entre em contradição com a tua fé, porque Deus vai levantar alguém pior que você, a viúva de Sarepta, o que está fazendo a diferença é a tua fé, a tua fidelidade, a tua obediência. No final, você vai viver a abundante chuva na tua história, na tua casa. Oh meu Deus, tem alguém que pega essa palavra aqui hoje? Diga comigo: Elias estava melhorando. Do ribeiro para a casa da viúva, da companhia dos corvos para uma viúva e para um órfão de pai. Deus está trabalhando as bases, sabe do quê? Tirando do isolamento. Porque ninguém vence batalha sozinho. Essa história de ficar no teu cantinho e esperar a poeira baixar é uma voz do diabo. Você vai vencer essa batalha no altar. Você vai vencer essa batalha na oração. Você vai vencer essa guerra na comunhão, na unidade. O princípio da comunhão, 2 ou 3: Elias, a viúva e o filho da viúva. Ok. Então Deus está mudando? Tá. Deus está promovendo? Tá. Mas a ansiedade tem tirado de mim o contentamento do dia de hoje. Esse tempo veloz da tecnologia da informação, a dopamina causada pelo virtual, vou te mandar no grupo, isso tem roubado de muita gente o descansar em Deus. Foi por isso que ele teve que ir para o Querite. O que é o Querite? O cantarolar das águas. Para tirar toda escassez, todo deserto, toda crise. Água na Bíblia tem a ver com a palavra. Som das águas.
chegou um outro nível, agora está em Sarepta. O que ele ouviu está dentro dele. E ele diz assim: pode fazer primeiro para mim, segundo a tua palavra eu vou fazer. E você sabe o que aconteceu. Escute. Mesmo em um ambiente de escassez, Deus sempre usará alguém para facilitar o que você carrega. Preste atenção. Não dê ouvidos à economia, a tudo que está acontecendo. Não poste a sua confiança em quem vai vencer ou quem vai perder. É aqui e agora. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus que te chamou? Eu vim te dizer que Ele está no controle. Eu vim te dizer que Ele governa todas as coisas. Mas o que vai desatar o mundo espiritual é se você entender por que é que Deus nos leva para Sarepta. Por que é que Deus nos leva para a nossa Sarepta? Para a gente aprender a ser grato pelas mínimas coisas. Para a gente começar a dimensionar que o tudo que a gente deseja é tão pequeno diante de um Deus que faz tudo e em todos. Você está comigo aqui ou não? Deus vai mudar o cenário, diga amém. Porque você se colocou na posição de um libertador. O que é um libertador? O filho da viúva morre. Está tendo uma seca se alastrando em todas as regiões. Acabe. Depois Elias vai saber que Acabe o procurou durante 3 anos e meio em todas as nações circunvizinhas de Israel para matá-lo. Mas está escondido em Deus? Nem um fio de cabelo se perde. Você conhece crente que se amedronta com o que o diabo está fazendo? Deixa eu te falar uma coisa. O que o diabo está fazendo não é problema da igreja. Você está comigo aqui? Hã? Mas só tem autoridade para resistir todos os ataques do diabo se você viver o que está escrito em Tiago capítulo 4 versículo 7. O que está escrito em Tiago 4, 7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Por que é que você está resistindo ao agir de Deus? Já está na hora de você se sujeitar ao que Deus quer fazer. Está na hora de você se render à vontade de Deus. Sabe para quê? Porque no ambiente hostil, ambiente de fracasso e de derrota, se você colocar os pés ali, vai haver o que houve em Sarepta. O que houve, pastor? Mortos, ou um morto dando lugar à vida, ressurreição. São em ambientes improváveis que Deus te usa para curar alguém, sim ou não? São em ambientes que você julga que você está sem força, que Deus coloca um crente, mala sem alça, de papelão molhado na chuva, que brota do nada na tua frente e fala com a cara mais lavada: eu vi Deus em você, é você que Deus mandou orar por mim. Bota a mão na minha cabeça e fala: meu Deus, eu não estou nem com condição de orar por mim. Terceira e última estação, Carmelo. Já estamos no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Ele desafia profetas que estão na mesa de Jezabel e de uma entidade por nome Acera ou Acerá. Ao todo 850 profetas, invocando principados e potestades sobre os céus de Samaria. Escute isso. Um homem, eu disse um homem, desafia o rei que procurou matá-lo. Está de frente, agora não pode fazer nada. Porque se você respeitar o processo do tempo, Querite te amadurece, Sarepta te dá autoridade, e aquilo que lá atrás você não conseguiria resolver, no tempo kairós de Deus, você vai ter autoridade para botar tudo no seu devido lugar. Você está comigo aqui? Querite, Sarepta, agora o Carmelo. E o Carmelo é onde a resposta de Deus se manifesta. É o público, é o holofote. É onde Deus vai responder com fogo, onde Deus vai responder com chuva, aonde Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Escute isso. Ele tem até um moço que ele formou na jornada, ofício de profeta. E ele começa a ouvir ruídos de chuva
E ele diz para o moço: vai, sobe o monte, só sobe o topo, e olha lá para o Mediterrâneo, e vê se está formando alguma nuvem, alguma coisa, porque eu estou ouvindo ruído. Acabe e come pão. O céu estava de brigadeiro, estava limpo. Como é que alguém passou o que esse homem passou, tem autoridade para dizer que o que estava retido vai chegar a qualquer momento? É quem tem história, quem tem choro, quem tem lágrima, quem abriu mão de sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus. Porque Deus não chamou eu e você para ver nada, Deus chamou eu e você para gerar. Você pode falar para 3 aí à sua volta: você está gerando, tá? Você está gerando. Do jeito que você falou, você não está. Meu Deus, ó, como é que fala com o irmão do lado? É assim, ó: você está gerando. Fala aí. Está gerando. Está gerando. Está gerando. Gerar custa. Gerar te leva à exaustão. Quantas vezes você tentou parar, desistir? Quem te trouxe aqui? O Senhor que te chamou. Talvez você pensou que queria e ia te matar. Sarepta, o teu tempo passou, e o Senhor está dizendo aqui hoje: está apenas começando. Eu vou te levar para o meu Carmelo. O que é o Carmelo, pastor? É o lugar da autoridade revelada. A crise era de água. Sabe o que esse camarada fez? Levantou um altar de pedra, 12 pedras, e diante do altar criou uma canaleta, terra seca, e começou a despejar água, porque a marca do ministério dele é água. Você está comigo aqui? Cântaros de águas. Cântaro de água. Molha o altar e vai subindo na canaleta. Como é que você usa algo que é escassez para todo mundo? Porque Deus trabalha com entrega. Deus não trabalha com falta. O que é que você tem para entregar a Deus hoje? Pastor, a minha vida por completo. O que é que você tem para entregar a Deus hoje? Pastor, os meus sonhos pessoais eu quero colocá-los no altar. Eu não quero ser um crente frustrado. Eu não quero ser um crente que viva a maldita comparação da régua dos outros. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Bem-vindo à escola de Querite, bem-vindo à escola de Sarepta, bem-vindo ao teu Carmelo. Se isso não mexe com você, mexe comigo. O quê? Ele havia gerado um discípulo, e o ofício profético era essa escola: vê, está vendo alguma coisa? Estou vendo nada. Está vendo um diabo? Não. Estou vendo um anjo? Nada. Para depois habilitar os ouvidos. Só tem ouvidos apurados no reino do Espírito quem se sujeita a ser tratado e cuidado. Na 7ª volta, ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da palma ou da mão de um homem. Quem já foi adolescente aqui? Levanta a mão. Criança. Tá, 5ª série, levanta a mão, vai. Eternos 5ª série. A gente brincava assim: a lua está tão longe que cabia na palma da minha mão. A estrela cabe aqui, está longe. Coisa de criança. É o relatório que o moço do profeta está trazendo para ele. Ele está com a cabeça nos joelhos, como sinal das mulheres que seus maridos, as mulheres hebreias, seus maridos estavam em combate. As mulheres que estavam para dar à luz se davam nessa posição, como posição de lamento, de sacrifício. Olha a oração, olha o gerar. Enquanto tem gente à tua volta querendo ver o que vai ser da tua vida, do teu ministério, Deus conta com você. Não é com o espectador que quer ver nuvem longe, não. Abra mão de mesas, de pessoas que nivelam a mediocridade delas, achando que elas são grandes com relação à tua fé. Até bebi uma água aqui. Você não foi chamado para ver nuvem, você foi chamado para gerar chuva. É por isso que para você dói mesmo. É por isso que para mim, para você é pesado mesmo. Mas tem uma coisa: vai valer a pena.
porque tudo que você passou, você será o primeiro a contemplar, a receber a chuva que estava retida nesse processo. Escute, você viu o quê? Viu uma nuvem. Nuvem? É. Está longe. A nuvenzinha. Pede para Acabe aparelhar os carros. Ela chegou. Choque de nuvens, trovoadas, relâmpagos. Vai ter muita gente querendo saber como foi, de onde veio. Vai ter muita gente querendo entender como é que foi o processo. Mas estarão contados no meio da multidão aplaudindo a quem Deus levantou. Escute isso. Um dia alguém falou assim para mim, pastor Jarmuth: falar de batalha espiritual não te promove. A maioria dos caras que falam de batalha espiritual é tudo pancado e maluco. Foi uma seta que entrou, que eu chorei uns 3 dias. Um descendente de alemão desse chorando 3 dias. Porque Deus nos chamou. Lutando e relutando. Eu não fui chamado para ser caça-capeta. Descapetizador, já me chamaram de descapetizador. São pessoas que estão vendo o que Deus está para fazer na sua vida numa nuvem tão longe que é impossível chegar. Saia da validação do que os que estão vendo estão dizendo. Venha para a validação do teu propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós. Realizamos um congresso agora em São Paulo, sábado próximo. Só de Curitiba eu levei 3 palestrantes. 3. Daqui de Curitiba. Oswaldo Lobo, meu amigo. Luana Petri e o Hernani Santos. Porque não é a régua dos outros que estão vendo nuvem do tamanho da palma da mão do homem. É a certeza e a convicção que você já está ouvindo o som do milagre do que Deus te chamou para fazer.